As xícaras decoradas em pontilhismo são um sucesso. Eu tinha algumas que estavam aqui em casa paradas e sem uso e resolvi dar uma carinha nova para elas. Vem ver esse tutorial que eu preparei para você com uma técnica que não precisa levar ao forno. Aqui então eu tenho a minha canequinha. Ela é uma caneca ao tamanho pequeno. Vou colocar aqui perto da minha mão para vocês terem uma ideia do tamanho. Para começar então, a caneca ela tem que estar limpinha, sem nenhum resíduo. Eu vou usar pinta-bolinhas. Esses dois boleadores que tem as pontinhas bem fininhas para fazer os desenhos mais delicados, porque a xícara ela é um tamanho bem pequeno. Aqui no meu godê eu já tenho um pouquinho das tintas que eu vou usar, que são essas aqui, ó. Todas são acrílica, tá? Acrílica brilhante, essa cor é a vinho. Essa daqui da Metal Colors, que é o dourado solar. E tenho essas duas acrílicas foscas, que são azul intenso e a coral. Então, para começar, a canequinha, eu não vou fazer as linhas guias, né? Eu vou trabalhar nela de uma forma mais livre. Então, eu vou começar fazendo o meu pontinho central aqui, né? Tentando centralizar ao máximo o pontinho com o pinta-bolinhas. Eu vou começar usando a cor vinho. Com a menor pontinha que tiver, então, esse daqui é o mais delicadinho que eu tenho. Pode até ser com palitinho de dente também. Eu vou fazer o contorno em vinho mesmo, então eu vou pegar um pontinho não muito carregado. Como eu não tenho as linhas guias, eu vou imaginar as minhas linhas guias aqui. Então eu vou colocar um pontinho em cima e um embaixo na mesma direção. E nas laterais eu vou fazer a mesma coisa, certo? Agora eu vou localizar os próximos pontinhos entre cada dois, né? Eu vou tentar encontrar o meio. Aí tem que se atentar só pro pontinho não vir muito carregado, tá? Que a gente quer uma coisa bem delicada, certo? E agora eu vou preenchendo esses espacinhos, dessa forma fica mais fácil. Aqui, arrumei eles pra eles não ficarem tão longes um do outro. Agora com essa pontinha aqui um pouquinho maior, esse boleador um pouquinho maior, eu vou pegar a cor coral e eu vou fazer como se fossem as minhas 4 linhas guias principais, em cima e embaixo. E agora eu vou na metade. Bom, agora com um lado mais fininho aqui do meu boleador, eu vou pegar um pouquinho do azul e vou fazer o puxadinho. Eu vou pôr um pouquinho acima, tá, dos meus pontinhos. E vou puxar. Certo? Então, ela tá ficando assim. Agora, eu vou pegar o boleador bem pequenininho. E eu vou fazer 3 pontinhos aqui, ó. Só pra dar um charminho. Tá? Então, aqui os pontinhos são bem delicadinhos mesmo. Agora, eu vou pegar o boleador maior de novo. E em cima de cada tracinho azul, eu vou fazer uma bolinha cor vinho. Então agora eu vou vir com a pontinha pequenininha de novo, molhando no azul, e eu vou contornar, vou até tirar o excesso, ó, pra ficar bem fininho. Eu vou contornar aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer mais uma camada nessas minhas pétalas com o coral. Agora eu vou começar a fazer os meus puxadinhos. Eu vou pegar o outro lado do meu boleador, desse que também não é muito grande, é bem miudinho, e vou usar aqui o dourado. Vou trazer um risquinho entre as pétalas. Agora, para dar uma encorpadinha aqui nesses risquinhos, eu vou voltar, pegar a pontinha mais fininha que eu tenho e aqui no vinho, de novo. E aí eu vou fazer nas laterais. Então agora eu vou fazer uma sobreposição aqui com o dourado no meu pontinho central, ó, pra dar um charminho a mais. E vou com o meu boleador aqui, o azulzinho, no meio de cada miolinho vinho, eu vou colocar também uma gotinha de dourado. E pra finalizar, eu vou pegar aqui algumas gotinhas do azul.
tá prontinha a nossa canequinha. Aqui eu já tinha feito uma pra usar de guia, né, de exemplo, ó. Percebe que elas não ficaram assim tão iguais, ficaram um pouquinho diferentes, mesmo seguindo o mesmo modelo, mas é normal. E aí, quando tiver bem sequinha, eu vou finalizar com a goma laca, que ela é incolor e ela tem um brilho, então pra porcelana continuar assim brilhante. Essa primeira, eu usei o verniz em spray, ó, então percebe que ele ficou bem mate, né, porque ele era um spray fosco. Dá pra usar também. Aí tem que ver o que você prefere, o acabamento fosco ou brilhante. Então aqui, para fazer a finalização dessa xicrinha, eu vou utilizar a goma laca incolor, que ela vai proteger a pintura e também vai impermeabilizar. E assim a gente consegue lavar depois, né, usar normalmente essa xícara. Lembrando sempre que na hora de lavar com delicadeza, de preferência com a parte macia da esponja, tá? Que eu vou utilizar um pincel que tem as cerdas um pouquinho mais grossinhas. E a goma laca, quando a gente usa, né, depois quando vai limpar o pincel, não é em água, tá? Porque ela não é a base d'água. A gente limpa ela então no álcool, tá? Terminou de usar o seu pincel, coloca ele num copinho com álcool. De preferência, deixa um pincel só para você utilizar a goma laca. Ela é bem incolor mesmo, e o legal da goma laca é que ela não perde o brilho. Tá, então você vai passando aí, vai vendo se não tá ficando muito marcadinho, onde precisa pôr um pouquinho mais. Opa! Agora é só aguardar secar, tá? Bem. E aí a nossa xicrinha tá prontinha e protegida. Aqui então eu tenho as duas xicrinhas que eu fiz. Essa foi a que eu fiz primeiro, que é a que eu usei como modelo. E nessa daqui eu fiz o acabamento dela com um verniz em spray fosco. Então vejam que a porcelana ela perdeu o brilho, ela ficou bem fosca, né, onde o verniz está aplicado. Pode aplicar nela inteira também. Mas eu já lavei, eu acabei de lavar ela com a esponja, com detergente neutro. E tá intacta. Ficou bem legal, deixei ela secar bastante, né? Então, pra utilizar o verniz em spray, assim, o fosco, ela vai perder o brilho, mas também fica legal, ela fica bem mate. Se você quiser um acabamento mais brilhante, você pode usar o spray brilhante, por exemplo, que eu não tenho aqui hoje, no telê pra mostrar, ou então a goma laca. Eu preferi fazer o acabamento com verniz em spray, eu acho que ele é muito mais prático, dá menos trabalho e o resultado fica bem legal. A goma laca ela é um pouquinho mais chatinha assim de passar, ela não ficou tão uniforme. Então, entre os dois acabamentos, eu indico o spray. Aqui eu tenho então o resultado das 3 xicrinhas que eu fiz, que acabou se tornando aí um pequeno conjunto de xícaras. Para você perceber a diferença do acabamento, essa daqui foi a que eu finalizei com a goma laca, então ela ficou um pouquinho mais brilhante. E essas duas eu finalizei com o verniz em spray, e o verniz que eu tinha aqui era o fosco. Então ela ficou bem mate, né? Até a textura dela fica mais sequinha, mas também fica bem interessante. Já lavei os dois tipos, né, de acabamento com o lado macio da esponja e a pintura ficou intacta. Então, né, ter uma delicadeza e um cuidado na hora de lavar, mas fica uma graça para você decorar as xícaras que você já tem na sua casa, ou então presentear alguém, de repente até transformar em uma nova fonte de renda. É isso, usem e abusem da criatividade, brinque com as cores, eu tenho certeza que vão surgir muitas canequinhas maravilhosas.